Stonehenge. Stonehenge é um dos monumentos mais famosos do mundo. Fica na planície de Salisbury, em Wiltshire, e suas pedras gigantes podem ser vistas a quilômetros de distância. Stonehenge foi construído ao longo de muitas centenas de anos. Os trabalhos começaram no final da Era Neolítica, por volta de 3000 AC. Nos próximos 1000 anos, as pessoas fizeram muitas mudanças no monumento. As últimas mudanças foram feitas no início da Idade do Bronze, por volta de 1500 AC. Localizado a cerca de 3,22 km a oeste de Amesbury, Wiltshire, no sul da Inglaterra, Stonehenge é um monumento megalítico ou de pedra grande, composto de pedras e terraplenagem. Um dos locais pré-históricos mais famosos do mundo, Stonehenge foi adicionado à lista de patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, em 1986. Embora a datação científica de Stonehenge seja complicada devido a baixos registros de escavação e erosão, os arqueólogos geralmente concordam que o complexo foi construído em várias fases de 2950 a 1600 AC. Na década de 1940, o arqueólogo Richard Atkinson propôs uma construção em 3 etapas. Desde então, essa teoria foi aceita e publicada pela English Heritage, consultora do Reino Unido sobre o ambiente histórico da Inglaterra. Stonehenge 1, a primeira etapa da construção, ocorreu de aproximadamente 2950 a 2900 AC. Durante esta fase, um recinto circular de banco medindo aproximadamente 110 metros de diâmetro foi construído na planície de Salisbury. Dentro deste recinto, existe um segundo círculo de 56 poços, geralmente considerado como tendo postes de madeira. Embora as evidências de Stonehenge 2 não sejam mais visíveis, os arqueólogos acreditam que essa segunda fase da construção ocorreu entre 2900 e 2400 AC. Alguns orifícios no centro do gabinete circular original sugerem que uma estrutura de madeira foi construída dentro do gabinete durante esse período. Além disso, o anel externo de buracos parece ter sido usado para enterros de cremação durante a segunda fase de construção de Stonehenge. Durante a terceira fase da construção, que se estendeu de aproximadamente 2600 a 1600 AC, os construtores parecem ter abandonado os materiais de madeira no lugar das grandes pedras que ainda hoje são visíveis no local. Stonehenge 3 foi dividido em várias subfases. Durante a primeira subfase, 2 crescentes concêntricos de orifícios foram cavados no centro do gabinete original. Esses orifícios foram equipados com 80 grandes pedras azuis. A segunda subfase de Stonehenge 3 viu a chegada de grandes pedras sarsen, trazidas para o local a partir de uma pedreira em Marlborough Downs. As subfases seguintes denotam períodos de atividade no local de Stonehenge, durante os quais as pedras foram reorganizadas em vários padrões. Durante a fase final da construção, que ocorreu por volta de 1600 a.C., as pedras azuis foram dispostas no padrão de ferradura e círculo que ainda é visível hoje. Grande parte do mistério que envolve o estudo de Stonehenge tem a ver com os feitos de engenharia necessários para construir o monumento. Arqueólogos sugeriram que as pedras fossem transportadas usando madeira e corda. As armações de madeira também podem ter sido usadas para posicionar as pedras. Estima-se que a construção do local possa envolver cerca de 242 anos de trabalho humano, enquanto o trabalho das pedras pode ter exigido até 2.300 anos de trabalho. Embora o significado de Stonehenge esteja em debate, a maioria das teorias sugere que o site foi construído para uso cerimonial.
As evidências arqueológicas indicaram que o monumento está alinhado astronomicamente, dando um significado particular aos pontos do solstício e do equinócio. Houve alguma especulação sobre se o monumento poderia ter sido usado para prever eclipses solares e lunares. Além disso, muitos cientistas acreditam que Stonehenge poderia ter tido algum significado espiritual e usos rituais para as pessoas pré-históricas que a construíram. Talvez o mais estranho de Stonehenge seja o fato de estar longe de ser único. Embora Stonehenge seja o anel de pedras mais intacto e elaborado, sabe-se que existem mais de 1000 restos de círculos de pedra nas Ilhas Britânicas e no norte da França. Alguns deles eram pequenos, como Keel Cross, no condado de Cork, com apenas 9 pés de diâmetro. A maior, Avebury, abrange mais de 28 acres e circunda o que agora é uma vila inteira. Algumas das pedras de Avebury pesavam 60 toneladas. Em 1136, em sua História dos Reis da Grã-Bretanha, Geoffrey de Monmouth sugeriu que o movimento dessas enormes pedras fosse feito através da magia de Merlin, o mago. Mais provavelmente, no entanto, os construtores os moveram arrastando-os sobre trenós de madeira. Antes que a primeira pudesse ser movida, uma estrada precisava ser limpa do que era então uma floresta densa. Não é um trabalho fácil, especialmente para pessoas que provavelmente gastam a maior parte do tempo e energia lutando pela sobrevivência. A construção de Avebury Stonehenge deve ter sido obra de muitas gerações. Tão fascinante quanto a forma como os construtores construíram o site é a questão de por que o criaram. O arqueólogo Clive Waddington sugeriu que as primeiras enges, valas simples com montes circundantes, podem ter sido cercos para gado. Restos de cercas e portões encontrados no Coupland, que é mais de 800 anos mais antigo que Stonehenge, apoiam sua ideia. Waddington acha que quando o gado foi transferido para o recinto durante certas estações do ano, foram realizados rituais. Com o passar dos anos, o aspecto funcional dos círculos desapareceu e eles se tornaram estruturas puramente religiosas. A maioria dos anéis era menor que Avebury e mais simples que Stonehenge. Enquanto alguns deles tinham alinhamentos astronômicos embutidos em seu design, muitos não. Isso sugere que o uso deles como observatório pode ter sido uma função secundária. Stonehenge, História. Para apreciar completamente o antigo local que é Stonehenge, um pouco de história ajuda a colocá-lo em perspectiva. Caso contrário, existe o risco de que as pessoas possam simplesmente vê-lo frio, simplesmente como um anel de pedras em um campo árido no meio do nada. Aqueles que vão lá tendo lido um pouco sobre nossos ancestrais neolíticos que o construíram e adoraram lá, muitas vezes voltam com sua experiência de Stonehenge como uma memória de sua vida. Stonehenge foi construído pelos povos do Neolítico Tardio há cerca de 5.000 anos, cerca de 3.000 AC. Pegue um punhado de livros sobre Stonehenge e eles provavelmente terão datas e durações diferentes para o mesmo evento. Arqueólogos respeitados revisam as datas com bastante regularidade. Todos os anos, algum especialista respeitado parece apresentar uma nova teoria sobre Stonehenge, que propõe que ajustemos nossas suposições existentes. Apenas trate as datas como amplamente indicativas. Foi o surgimento da agricultura nas Ilhas Britânicas, que realmente mudou totalmente o modo de vida dos povos do Neolítico, por volta de 4.000 AC em diante. Isso significa que pela primeira vez os grupos puderam ter assentamentos permanentes e, como resultado, uma certa quantidade de tempo de lazer. Em certas épocas do ano, havia espaço para atividades que iam além da tarefa fundamental de alimentar-se. Durante o período de construção de Stonehenge, o próprio povo passou por uma série de transições,
desde a Idade da Pedra até o início da Idade do Bronze. As pessoas não estavam mais isoladas e estáticas, mas olhando para o exterior, comunicando-se até mesmo internacionalmente quando começaram a viajar e fazer comércio. Stonehenge pode muito bem ter desenvolvido uma reputação como um local de cura, e essas pessoas primitivas podem muito bem ter viajado muito para buscar seus benefícios. Evidências arqueológicas revelaram nas casas neolíticas próximas a Stonehenge, lixo que aponta para a área sendo usada para banquetes e celebrações. É claro para os arqueólogos que Stonehenge foi uma operação em grande escala, envolvendo a comunicação com milhares de pessoas diferentes de todo o país, que estariam envolvidas na sua construção. O que é realmente impressionante é que nessa época a tecnologia estava em sua infância, os metais, nem mesmo a roda, haviam sido inventados. Muitos arqueólogos acreditam que Stonehenge foi construído de 2950 a 2900 AC. Stonehenge, na mente de muitas pessoas, é o lugar mais misterioso do mundo. Esse conjunto de pedras dispostas em anéis concêntricos e em forma de ferradura na planície vazia de Salisbury é, com 4.000 anos de idade, uma das estruturas megalíticas, pedra antiga, megalíticas mais antigas e certamente melhor preservadas da Terra. É uma criação fantástica, com as pedras maiores de 25 toneladas sarsen, um tipo duro de arenito, transportadas de uma pedreira a 30 quilômetros de distância. Algumas dessas pedras também carregam lintéis enormes que os conectam. Nos tempos antigos, quando todas as pedras estavam em pé, havia um anel de rocha no céu e no chão. O que você pensa sobre tudo isso? Bem, voltaremos mais vezes a este assunto. Por ora agradeço a presença. Queridos e queridas, o canal Jardim de Luz agradece o carinho da sua presença, deseja-lhe muita luz e paz, e pede que se inscrevam no canal e compartilhem nossos vídeos. Obrigado. Fique bem.